Como é que você está aí, Santa Catarina? Como é que você está vendo toda essa questão dessa pandemia de ordem mundial gravíssima, a relação do governo Bolsonaro em relação ao contraponto dos governadores, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que apesar que a gente conhece quem são, né? Farinha de saco diferente, diria o Brizola, né? É tudo farinha, mas de saco diferente. Mas como é que você vê essa relação, tanto do Bolsonaro, do Dória, do Witzel aqui no Rio de Janeiro, e a parte do Congresso, dentro dessa pandemia, que parou o mundo e que está deixando todo mundo chocado, às vezes com pouca informação, a gente não sabe o que a gente está de fato enfrentando, qual vai ser as consequências disso. Bom, Leonel, primeiro, bom dia a você, a todos que nos estão escutando. É um prazer falar com você, nosso vereador aí no Rio de Janeiro, portador de uma tradição que nós, na Revolução Brasileira, temos imenso apreço, que é a tradição do nacionalismo revolucionário, que numa fusão com o marxismo crítico latino-americano haverá de ser o sustento teórico dessa revolução que está em curso, ao contrário do que os poderosos meios de comunicações manufaturam a opinião no sentido que o mundo parou. O mundo não parou. Todos os ingênuos, todos os mecanismos terríveis do sistema capitalista continuam a todo vapor. Só para os que nos honram com a audiência, esse aqui é o jornalão de hoje. E o que eles estão discutindo? Eles estão discutindo precisamente a distribuição de lucros e dividendos para os acionistas. A festa para a classe dominante, para os rentistas de maneira geral, para os grandes capitalistas, sejam eles do setor comercial, industrial ou agrário, continua firme, Leonel. Mas nós precisamos, de fato, como você me convida aqui para essa reflexão coletiva, observar que o impacto no Brasil tem sido particularmente acentuado e a crise, tal como nos Estados Unidos, ela apenas se inicia no Brasil. Todos os cientistas, todos que estudam e arriscam sua vida nesses estudos e na ponta do sistema sabem que nós tivemos um tempo extraordinário para tomar medidas e o governo Bolsonaro, numa atitude que pode ser claramente classificada de genocida, tratava como se isso fosse uma gripezinha. E lá nos Estados Unidos, eu não vi na televisão hoje, mas já deve estar acima dos 10 mil mortos, e são mais de 300 mil infectados, e em vários pontos, né? Imagine quando isso se manifestar na plenitude daqui a 2 semanas em São Paulo. E nos grandes centros, como no Rio de Janeiro, as capitais, etc. Então, é uma situação catastrófica que afeta em especial as classes populares, que são sempre os trabalhadores os que vão perder, e eles estão ainda se arriscando, porque as montadoras, por exemplo, Anel, elas deram férias coletivas e estão discutindo se voltam daqui a 2 semanas ou não. Mas empresas inteiras, como a Companhia Siderúrgica Nacional aí do Rio de Janeiro, eu tenho recebido informes da oposição sindical muito claros, os trabalhadores estão arriscando suas vidas, porque isso não para. Como não para também a produção de carnes e suínos e frangos aqui no estado, e como não para a produção de cítricos no interior de São Paulo, e como não para as fábricas que produzem mercadorias. Então, os trabalhadores serão aqueles que estão mais expostos naturalmente. E é por isso que a ação do Bolsonaro, que foi, não diria irresponsável, ele fez um cálculo, o cálculo típico do presidente que não tem compromisso senão com o capital, e calculou o número de mortes e a rentabilidade das empresas, e decidiu pela rentabilidade das empresas. Então, veja que é uma situação gravíssima. É tão grave, Leonel, que precisamente governadores que não merecem nenhuma confiança, como Dória e o Witzel, perceberam que pagariam a conta eles também, e esse processo de deslocamento da base eleitoral de Bolsonaro agora se acentua. Eu queria anotar isso, o Leonel, porque esse descolamento veio no dia seguinte da eleição.
No dia seguinte da eleição, esses governadores começaram a se descolar. E agora, na pandemia, aproveitaram de maneira muito clara para fazer um deslocamento aberto, cuja manifestação mais eloquente pode ser de Ronaldo Caiado, que é um latifundiário. Ele não se rebela contra Bolsonaro porque ele é médico. Ele se rebela porque, como latifundiário, ele sabe que pode morrer. Formado na Sorbonne, como diria o Brizola, muito bem formado. Isso. Essa gente, então, eles têm que preservar suas próprias vidas. E se para isso for necessário também ficar do lado do povo, eles também ficam. Mas é quase como um efeito colateral, digamos assim, para falar numa linguagem clínica, né? Então, esse protagonismo dos governadores, agora o único que parece que não assinou a carta foi o Zema, lá de Minas Gerais, mas todos os demais assinaram, mostra que efetivamente a oposição a Bolsonaro já está se configurando como uma oposição de centro-direita. Não uma oposição proto-fascista, mas de centro-direita. Eles, naturalmente, não têm desacordo algum com o programa econômico ultraliberal tocado por Paulo Guedes. Você sabe, eles são alinhados com isso, Leonel. E vão permanecer da mesma forma que a Globo e todos esses canais estão alinhados com Paulo Guedes. Mas é claro que estão em desacordo com a figura de Bolsonaro. E é nesse vão que a oposição proto-fascista está sendo ocupado pela centro-direita. E é isso que nos preocupa, Leonel, porque isso está sendo feito exatamente porque as forças de esquerda, elas estão dormindo no ponto, a meu juízo. Enquanto ficam discutindo uma frente de esquerda que vai carregar quem? Vai carregar o Lula? O Lula está completamente interditado. Veja que nessa crise o Lula desapareceu. E o Lula estava até antes de ontem, aqui numa metáfora, contra o impeachment de Bolsonaro. Você veja como é um sujeito que se apequena na crise, né? E que não é merecedor de nenhuma confiança. Então, o dado novo, efetivamente, que você coloca aí, eu corroboro, é precisamente o fato de que a oposição a Bolsonaro agora já tem dono. E ela é encabeçada pelos dois governadores mais importantes do país, que é, naturalmente, João Dória e o Witzel, no Rio de Janeiro, que são os dois estados efetivamente mais importantes. Nenhum estado do Nordeste ou aqui do Sul poderia fazer esse protagonismo. E, entre outras razões, porque o epicentro da pandemia no Brasil é São Paulo. Então, o protagonismo... Aqui, aliás, o Leonel, eu observo com muita... Porque eu, na televisão aqui, clausurado aqui, eu fico observando a CNN em inglês e o Bloomberg. São os dois canais. O Bloomberg parece que a coisa está absolutamente normal. É contabilização, é uma coisa impressionante de ver, que eu recomendo, né? Mas aqui se reproduz o mesmo papel que Andrew Cuomo, de Nova York, que é o epicentro, se opondo a Trump, o Dória assiste e no outro dia reproduz aqui, em coletivas diárias, tomando medidas, simulando tomar medidas, fechando com o capital e se opondo a Bolsonaro. Em resumo, meu caro Leonel, a arte da oposição, ela não supõe apenas o desgaste do proto-fascista. É preciso ter muita clareza do tamanho da crise. E esses governadores, aí nós teríamos que entrar no outro capítulo, talvez, dessa conversa, esses governadores, Leonel, eles estão também se preparando para uma crise que já vinha antes do coronavírus. O coronavírus acentuou de maneira extraordinária isso. Por exemplo, a queda dos preços... Ela já estava altíssimo, né? Por exemplo, a queda dos preços do petróleo, a queda da maioria dos metais, com exceção do ouro, que agora subiu, e um outro metal, os demais em picada para baixo, a demanda mundial caindo violentamente, caindo na China, e os especialistas, há gente que calcule que, inclusive, o PIB chinês possa crescer talvez entre 3 e 4, que seria efetivamente desligar o motor da economia mundial. E nós vamos ter algo aqui, Leonel, muito além do que os economistas da ordem estão chamando de uma recessão. Nós estamos no meio de uma crise cíclica do capital que pode assumir um contorno na periferia capitalista violentíssimo,
com vários anos para a recuperação. Não se trata só de recessão. O batalhão dos economistas desenvolvimentistas, eles querem fazer crer que é uma recessão, que se tomar uma medida anticíclica, se o Estado voltar a gastar. E o Paulo Guedes está dizendo, não tem problema de intervenção do Estado na economia. Ele produziu intervenções muito claras. Deu e vai dar trilhões para o sistema bancário, bancando, inclusive, a compra de títulos podres de bancos médios e pequenos, e, eventualmente, até dos grandes, e dando uma migalha para os trabalhadores, que vai custar, no máximo, 45 bilhões nos próximos 3 meses. Então, nós teremos, nos próximos 3 meses, uma intervenção em favor da economia popular, e, no máximo, aí, 126 bilhões, e já mais de 1,5 trilhão dado para o sistema bancário, para manter um sistema que, segundo as contas do Banco Central, no relatório de estabilidade financeira, era um sistema que estava indicando algumas coisas muito claras, Leonel. Primeiro, as pequenas e médias empresas relativamente estáveis, inclusive aquelas que não são exportadoras, que são 90% delas, mais um alto grau de endividamento das grandes corporações. Essas grandes corporações, nacionais e estrangeiras, é que estavam operando, já desde o ano passado, a retirada de capitais do índice Bovespa, saindo uma fuga de capitais gigantesca. E uma venda de reservas. Quer dizer, nós estamos no meio de uma crise do emprego, certamente, há um descalabro, uma diminuição da arrecadação fiscal, que vai piorar a situação da União, dos estados e dos municípios, e nós estamos ao borde de e aí que eu queria talvez chamar a atenção, meu camarada, precisamente do fato de que essas empresas ultra endividadas, nacionais e estrangeiras, vão fazer um ataque contra a moeda e vão colocar o real a 7,5, 7,5, 8 reais, não tenha dúvida. Hoje está saindo aqui que o Trump e o Tesouro estão contra a decisão do Fundo Monetário Internacional de liberar 500 bilhões de direitos especiais de saques, os 10, que é essa? É uma espécie, é uma moeda em que os sócios, os países membros do Fundo Monetário poderiam lançar mão de empréstimo. Então, vamos pensar em 10 países da cadeia imperialista poderiam lançar mão de 50 bilhões cada um. Mas a Reserva Federal está contra, o Trump está contra, porque o Trump emprestou, através da Reserva Federal, 60 bilhões para o Brasil há cerca de quase 3 semanas aí, para garantir precisamente o interesse do rentismo e multiplicar o poder do rentismo na crise. A crise é uma oportunidade extraordinária para essa gente, Leonel. Não é para você nem para mim, que estamos aqui confinados, que não temos aplicações financeiras, mas essa gente são profissionais. Eu uso aquela expressão que naturalmente não é comunista, não é da tradição revolucionária, que é a tradição de Roosevelt, quando chamou essa gente lá no New Deal, nos Estados Unidos, de banksters, ou seja, a mistura de banqueiros com gangster do mundo das finanças. Eles são profissionais. E o Itaú, o Bradesco, esses bancos aqui, atuam na mesma toada. Então, de fato, é uma combinação entre uma tremenda crise sanitária que exibe as entranhas de um sistema completamente dilacerado, desde sempre, agora mais ainda, com uma crise econômica mundial particularmente intensa aqui na periferia. Não teremos dias fáceis, mas é nessa hora também, Leonel, dialeticamente, que nessa hora que a oposição de esquerda, os revolucionários, tem que mostrar seu valor e dizer que vieram. Nildo, então, você acha que, diante dessa crise, hoje uma matéria da Folha aqui dizia que ia ter o capitalismo, vamos dizer assim, ia se renovar, um capitalismo mais benevolente? Você não acredita num novo contrato social? Não, ao contrário, veja, eu observei com muito cuidado essa hipótese. Muita gente dizendo o seguinte, é até uma hipótese razoável, né? Não vamos jogar lá na lata do lixo. Bom, o mundo aprendeu que, de fato, a saúde tem que ser pública. Veja, a Inglaterra se protegeu, a Itália não, os Estados Unidos, onde a saúde é basicamente privada, e o Brasil, que nunca teve um SUS à altura daquilo que pensaram seus formuladores, né? Eu fico pensando, por exemplo, um comunista como Sérgio Arouca e um conjunto de outras figuras que
aí do Rio, inclusive, que lá atrás pensaram um SUS, a ideia de um sistema que nós nunca tivemos, na plenitude de suas funções, sempre foi muito capenga, com filas enormes, com análise de custo-benefício, era uma loucura, quer dizer, nós nunca tivemos. Então, a ideia de que, como agora colapsou e as pessoas vão se dar conta, talvez emergeria uma segunda época dourada do keynesianismo, em que a saúde, a educação, a intervenção do Estado pudesse colocar as pessoas numa posição mais racional e tirá-las desse apoio sistemático ao ultraliberalismo ou ao neoliberalismo, que supunha que alguns empreendedores, eu e você, os que nos estão escutando, poderíamos, num ciclo de negócio, começar a tornar esse capitalismo aqui como se fosse a Suécia, ou a Suíça, ou a Áustria, ou a Dinamarca, ou a Noruega. Mas, inclusive, a Dinamarca e a Noruega estão com as pernas bambas agora, né? E a Reserva Federal está emprestando dinheiro também. Então, veja que essa ideia, ela choca com os fatos. Por quê? O que permitiu, Leonel, a emergência daquele New Deal nos Estados Unidos e uma intervenção keynesiana eram basicamente dois fatores. O primeiro, a organização da classe operária e dos trabalhadores nos países ocidentais, que era muito forte, a despeito de ser um sindicalismo pelego, era um sindicalismo que brigava por suas ramificações. Pensa nos Estados Unidos, mesmo a FLCO nunca deu chance. A repressão nos Estados Unidos contra os socialistas, os comunistas, os anarquistas, foi de uma brutalidade sempre, ainda é. Mas os sindicatos pelegos brigavam por salários, questões de planos de saúde, etc. e tal. E, do outro lado, tinha, Leonel, a existência da antiga União Soviética, e 1/3 da humanidade estava sob controle do socialismo. Isso que fez, essa combinação, é que produziu precisamente o fato de que os burgueses tinham que dar os anéis para não perder os dedos. Foi essa a situação. Agora, se você olhar agora, observe a classe operária nos Estados Unidos e na Europa. Ela está sem dentes para morder. Observe a nota que há uma semana as centrais sindicais no Brasil soltaram. Ora, as centrais sindicais, o que deveriam estar discutindo nesse momento? A greve geral. A greve geral. Veja, aquele que está me ouvindo vai torcer o nariz, vai dizer que é irreal. Não, ele tinha que estar discutindo isso. Por quê? Primeiro, porque é a vida dos trabalhadores que estão na linha de produção em risco. Segundo, porque nessa hora, é a hora que a classe trabalhadora tem algo para negociar e barganhar com os capitalistas. Porque quando a taxa de desemprego, na época da Dilma, foi a taxa de desemprego mais baixa da história do capitalismo brasileiro, 4,7%, os trabalhadores deviam ter feito greves para reduzir a jornada de trabalho e tentar, num esforço supremo, pegar parte da produtividade do trabalho. Nenhuma central fez. As centrais estavam todas sob razão. Uma sob razão do Lula, a CUT, outra sob razão do PDT, outra sob razão de outros partidos mais à direita ainda. E os trabalhadores não foram à luta. Então, veja que nesse contexto, Leonel, era muito importante que os trabalhadores apontassem uma indicação. E o debate sobre a greve geral era efetivamente decisivo que se fizesse, percebe? Mas os sindicatos estão em baixa. Então, eu não vejo a possibilidade nem em escala global, e menos ainda aqui no Brasil, o protagonismo da oposição a Bolsonaro são os governadores e são ambos de direita. O Whitson não vai se sensibilizar com a dor do povo, porque a dor do povo já era uma dor anterior à crise do coronavírus, a pandemia. Essa gente, eu poderia dizer que tranquilamente que essa gente não tem coração. Quer dizer, eles pensam de acordo com o que pensa a burguesia brasileira, os rentistas de toda forma, os latifundiários, os comerciantes. Então, acho que essa que eu acho que é a questão essencial. Por essa razão, eu expresso aqui a todos aqueles que te apoiam, que nos ouvem, a razão do meu pessimismo sobre essa possibilidade. Eu diria não do pessimismo, eu diria de um certo irrealismo daqueles que supõem que nós poderíamos voltar a um pacto de tipo social-democrata, desenvolvimentista. Entre outras coisas, Leonel, e talvez concluiria com isso, o fato de que o capitalismo brasileiro sofreu uma muito importante alteração. A burguesia industrial, que é
a burguesia que deu um certo dinamismo no capitalismo, e tem que estar sempre centrado sobre ela está agonizante. A burguesia brasileira industrial, sobretudo situada em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, etc., ela é uma burguesia agonizante, no sentido que ela já não consegue mais expressar uma hegemonia nessa coesão burguesa que reuniu importadores, daí a força dos comerciantes, latifundiários, daí a força do chamado agronegócio, que é uma estrutura fundiária cada vez mais centrada, não na agricultura familiar, mas precisamente na agricultura de exportação, e os banqueiros, que são os regentes da orquestra e que acomodam na especulação financeira todos os interesses. Vou dar um exemplo aí do Rio de Janeiro, da Rede Globo. A Rede Globo está com o 3º ano consecutivo com um lucro operacional em queda, negativo. Mas ela, nas operações bancárias, ela paga o prejuízo que o jornalismo não dá, que as novelas não dão, ela paga com as operações bancárias. Por isso que ela apoia Paulo Guedes. Então, a ideia de que nós teríamos uma burguesia interessada numa racionalidade capitalista não dá. E, por último, Leonel, o fato de que, como ensinou Marx no Capital, você sabe, ele conferia à Inglaterra a oficina do mundo. Eu digo que se Marx estivesse vivo e observasse a magnitude da produção chinesa, ele diria facilmente que a Inglaterra teve sua importância histórica, mas que ela é um pingo no oceano, comparado com a magnitude de produção da China, da Índia, que está entrando nesse concerto, e do setor manufatureiro dos Estados Unidos. Por isso, Leonel, a burguesia industrial aqui não precisa mais produzir, porque o que ela fazia aqui, num regime de superexploração da força de trabalho, esses países fazem com alta densidade tecnológica, produzindo as mercadorias a 1/3 do valor que era produzido lá em São Bernardo. E por isso mesmo que uma empresa como a GM, ela deu bye-bye Brasil precisamente quando Bolsonaro entrou, quando os ultraliberais entraram e disseram que ia resolver todos os problemas, tirar a burocracia do Estado, fazer disso aqui um canteiro de empreendedores, e o capitalismo ia definitivamente aflorar e deixar para trás o subdesenvolvimento da dependência, as montadoras estão indo embora. E irão todas. A tendência é muito clara, vão ficar aqui em termos muito marginal. O Brasil hoje deve estar produzindo 2.800.000 veículos ao ano. Quer dizer, nós já produzimos quase 6 milhões. E o grau de importação é cada vez maior. A burguesia, quando observou que o pobre estava comprando 1.0, ela turbinou uma Land Rover from United States gigantesca, porque quando os dois param no trânsito, ela olha para o lado e diz, você está no teu nível agora, porque eu já estou aqui. A diferenciação pelo consumo está clara. Então, eu não acredito nem um pouco no jornal. Tu fica lendo a Folha, eu fico lendo aqui o Jornal dos Bandidos. Isso aqui é tudo profi. E é tudo profissional. Aí também é profissional. Então, veja, o otimismo liberalóide... As entrelinhas que tem que ser observadas, né, Nildo? Claro. Os anseios liberaloides da Folha de São Paulo não tem mais sustento histórico. Nildo, temos aqui muita gente entrando para essa nossa charla. Eu queria agradecer as pessoas que estão entrando aqui, o Samuca, a Fernanda, já tem mais de quase 200 pessoas. E vou te passar uma pergunta, Nildo, do Igor, né? Nildo, qual o rumo do capitalismo mundial após o efeito coronavírus, principalmente na periferia do sistema, levando em conta o baixo consumo devido à baixa capacidade de renda das pessoas? E aí eu acrescentaria mais, Nildo, uma outra pergunta que eu ia já fazer de primeira para ti. Você que é um grande pensador, um intelectual, um militante dessa área também, que se preocupa em juntar o marxismo com o nacionalismo. Eu queria saber da teoria da dependência, nosso grande, saudoso Teotônio, juntar a teoria da dependência, o marxismo e o nacionalismo, né? Que seria aquelas 3 traves atadas entre si do Câmara Cascudo. Você acha que dá para se juntar, fazer essa junção ao mesmo tempo? E também respondendo a pergunta do Igor, né? Do Igor Bon Giovanni. Isso, exatamente. Qual o rumo após o Covid-19? Bem, o Igor Bon Giovanni, se eu não estou equivocado, é um capixaba
Ah, tá aqui. Que trabalha no setor bancário. Eu queria dizer para o Igor, agradeço a audiência aqui, a pergunta. Veja, nós que estudamos a teoria marxista da dependência, queria te dizer também, Leonel, o seguinte, agora está todo mundo falando de teoria marxista da dependência. Então, falam tanto que banalizam. O sujeito quer cuidar, sarar catapora e varicela com a teoria da marxista da dependência. Não dá. O sujeito quer curar o coronavírus com a teoria marxista da dependência. Também não dá. Então, tem uma banalização da teoria. Eu quero reivindicar aqui, não a paternidade da teoria marxista da dependência, que eu estou nesse planeta ainda, né? Mas quando eu voltei do meu doutorado no México, isso aqui era um deserto, e eu saí divulgando os trabalhos do Marini, do nosso querido Teotônio dos Santos, da Vânia Bambirra, e todos eles mineiros, hein? Um lá de Diadema, outro de Carambola, etc. E nós divulgando isso. E eu era muito convidado para eventos, Daniel, o Leonel. Talvez assim como colocar um pinguim em cima da geladeira, assim como algo exótico. Chama o Nil, daí ele dá aquele papo estranho dele. Agora é o contrário, agora é uma banalização. As figuras mais inacreditáveis balbuciam trechos da teoria marxista da dependência. E ela Igor, ela tem um postulado básico. Ela tem vários postulados, mas um é o seguinte: o desenvolvimento capitalista na periferia funciona na base da superexploração da força de trabalho. Essa superexploração da força de trabalho era uma combinação entre ampliação da jornada de trabalho, intensificação da exploração através do uso intenso da força de trabalho, e o terceiro aspecto, não menos importante, é o capitalista remunera a força de trabalho tirando uma parte do fundo de salários. Como é que isso aparecia no Brasil? Quando o Diese divulgava a análise das greves mensalmente, a gente poderia ver lá que 18%, 20%, 22% das greves no Brasil, elas ocorriam, sabe por quê, Leonel? Porque no dia do pagamento do salário, o capitalista não pagava o salário. Os trabalhadores entravam em greve. Isso durante os anos 70, durante os anos 80, 90, 2000. O que significa isso? Que o mês do trabalhador não era de 30 dias, mas de 40, 45, até de 50 dias. Isso é a meter a mão. Eu não vou nem falar da inflação como meio que os autores do conflito distributivo como base da inflação reivindicavam. Então, Igor, não é que aqui há um subconsumo, aqui há uma superexploração da força de trabalho. Vou dar um exemplo. Esses 45 bilhões que vão jorrar agora nas classes populares, Leonel, esse pessoal vai investir na Bolsa de Valores para recuperar os 126 mil pontos pré-crise? Não. Esse pessoal vai comprar feijão, arroz, mandioca, ovo, um pedacinho de carne seca para se alimentar, porque são R$600, ou 1.060, no caso das famílias. É a mesma coisa o Bolsa Família, cuja média estava em R$89. Quer dizer, não me fale em justiça social com Bolsa Família. Isso é um cinismo petista de quinta categoria que tem que ser extirpado entre nós, porque não faz mais do que uma digestão moral da pobreza. Finalmente, os pobres estão ganhando algo. O quê? R$89, mais R$41, de acordo com as famílias. Então, ele pode ganhar 289 no mês. Ora, o sujeito que fica defendendo programa social com migalhas como essa, eu digo que é um cínico, eu digo que é um canalha. Eu digo mais, é um canalha. Precisamente por quê? Porque com R$300 ninguém vive. E eu invoco aqueles que têm esse espírito católico, não cristão, hein? Católico, da igreja, não cristão, que é coisa muito diferente. E nem vou falar nem vou falar dessas igrejas pentecostais, o que eles estão fazendo? Isso é uma canalha, isso é uma canalha. Esses bispos, deputados, são umas canalhas. São canalhas por quê? Porque eles reservam uma vida de glória e de benesses depois da morte e afundam o seu rebanho aqui no vale de lágrimas da pobreza, da miséria, da exploração e da morte. Então, veja, o Igor, esse fundamento da superexploração, ele é muito acentuado no Brasil. Olha, o Brasil é campeão mundial de acidentes de trabalho durante décadas. Então, veja que, nesse contexto, o sistema que já era ruim, agora, Igor, vai ficar pior ainda.
porque o efeito da crise vai ser devastador. E vai ser devastador em vários sentidos. Primeiro, os bancos, e essa festa, Leonel, das finanças e do Paulo Guedes, o sistema financeiro, ele serve, como diria Marx, para duas coisas, contraditoriamente: alavancar o sistema capitalista e, de outro lado, que é o que está em vigor agora, mais do que nunca, concentrar e centralizar o capital. Quer dizer, a taxa de juros elevada, ela ajuda a concentrar e centralizar a propriedade do capital. Então, nós temos cada vez mais um capitalismo monopolista. E num capitalismo monopolista, com alta produtividade do trabalho, etc. e tal, a força de trabalho vai sobrar. Mas não vai sobrar por efeito do progresso técnico, vai sobrar porque aqui a condição da superexploração ela é fundamental. E por que aqui a taxa de investimento não é maior? A taxa de investimento não é maior porque, Igor, nós temos aqui uma conta de capitais abertas. O que significa? Que os capitalistas podem mandar para fora do país, converter reais em dólares, pressionando o Banco Central e mandando bilhões e bilhões para fora. Então, todo ano é uma festa de 50, 55, 60 bi. Maior do que o investimento estrangeiro direto. Portanto, mais sai capital do que entra. Percebe? Então, se combina uma desacumulação por um lado e a superexploração por outro, o Igor já pode imaginar o que vai ser esse vale de lágrimas aqui. Um grau de pobreza e miséria sem antecedentes no capitalismo periférico. E aqui, eu concluiria com isso, Leonel e Igor, é o fato de que o Brasil, quando pensado na América Latina, ele possuía uma espécie de orgulho burguês. Por quê? Porque o setor industrial no México, na Argentina ou na Colômbia, para dar os casos mais ilustrativos, ele não tinha o vigor daqui. Mas o que aconteceu, precisamente do Plano Real para cá, com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, com Temer, e agora, a cereja no bolo, o epílogo com Bolsonaro, é o setor industrial assim, ó. Todos os governos. Então, nós estamos agora igual à América Latina, exportadores de produtos agrícolas e minerais. Finalmente, chegamos naquilo que o meu mestre, Rui Mauro Marini, chamava, numa adequação da realidade ao conceito, uma economia exportadora. Não é uma economia agroexportadora, uma economia exportadora. Quer dizer, o núcleo da acumulação não é endógeno. E, portanto, a ideia, então, de um keynesianismo ou de uma volta de um projeto social-democrata tem que enfrentar os rigores da divisão internacional do trabalho, que liquidou com a periferia capitalista aqui. Ela está em expansão na Ásia, mas aqui na América Latina ela fracassa, né? E fracassa rotundamente. Fracassa, e eu não vejo na Avenida Paulista e na burguesia brasileira uma intenção, ao contrário, de lutar contra isso. Então, Leonel, aquilo que a gente supõe ser a Revolução Brasileira, o que é? É precisamente que todas as tarefas inconclusas que a burguesia deixou por aqui, quer dizer, o fato de que 70% da população vive em condições de miséria e miséria extrema, o fato de que a estrutura fundiária é cada vez mais concentrada, e na região de Matopiba, que tanto orgulho dá para o Ciro Gomes, está ampliando o latifúndio, mesmo a transposição do Rio São Francisco, que trafica com a ideia de democratização da água, sem democratizar a propriedade da terra, todas essas condições vão piorar ainda mais. E nós só poderíamos ter um programa revolucionário, um programa da Revolução Brasileira, com os trabalhadores na cabeça. Quer dizer, é uma tarefa dos trabalhadores. Nós não podemos contar nem com comerciantes, nem com latifundiários, e nem com burgueses, e nós vamos ter que contar com as forças do povo. É maravilhoso, né, Leonel? Porque caem as ilusões de que nós poderíamos fazer disso aqui um bom lugar com a ajuda dos nossos algozes. Não é possível. Isso é o que eu chamo de consciência de classe. É isso que nós precisamos agora. Verdade. Tem muitas perguntas, professor, chegando aqui. Vamos ver se a gente consegue dar conta, mas tem uma pergunta aqui da Maria da Conceição Gomes, que ela claramente, eu ia entrar nesse assunto contigo também. Ela diz: bom dia, o pobre quer saber o que fazer com as alianças entre as milícias e o neopentecostalismo, perdão, nas periferias
no Brasil, essa autocracia miliciana que a gente vive, Nildo, e principalmente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né, no Brasil inteiro também, você não acha que, de repente, o catolicismo, com todas as suas limitações, de repente consegue ser um instrumento eficaz no combate a essa praga evangélica que você estava falando, desses falsos pastores, que o Brizola já dizia, que querem, na verdade, converter a fé cristã do povo em fanatismo, em fundamentalismo. E no Rio de Janeiro aqui é muito claro, quando a gente vê a aliança do Crivella com o Bolsonaro, né, que é uma aliança justamente para essa área. Você vê, toda a família do Bolsonaro, os filhos, a ex-mulher, se filiaram no partido do Edir Macedo. Né? Talvez, agora, né, há cerca de 2 semanas, né? Exatamente. Então, eles querem substituir o Cristo Redentor pela estátua do Edir Macedo. Né? Você acha que essa luta, de repente, o Papa vezes o Bispo, talvez seja, porque as igrejas evangélicas estão em todas as favelas do Rio de Janeiro. Todas as favelas do Rio de Janeiro há um pedacinho da Igreja Universal do Reino do Dinheiro, eu diria. Né? Então, como que você consegue, né, você vê que, como você colocou aí, o governo deu uma esmola para o trabalhador de R$200 que não compra 3 álcool em gel. Aqui o álcool em gel custa R$40, R$50 nesse momento de pandemia. Né? E escolheram um mecanismo errado. Por que não foram pelo CPF das pessoas? Muito mais fácil você incluir todo mundo. Né? Então, como é que você acha que, de repente, como é que a gente alcança a população mais pobre que está na periferia, que às vezes a igreja ali serve a ela, inclusive, de refeição, de casamento, de dar, inclusive, um auxílio para que ele possa ter uma casa, dar um fiador, né? Começa a inserir ele em determinadas situações, que ele possa ter, de fato, alguns direitos e ser reconhecido, não é? Ser reconhecido. Nesse sentido. Como combater isso? A pergunta aqui da Maria da Conceição Gomes é muito boa. Né? Como o pobre quer saber o que fazer com essa aliança da milícia com essa classe evangélica, essa autocracia que está se estabelecendo no país. Você vê ali o Bolsonaro, fica naquela gradil ali, um monte de fanático, ajoelhando, rezando. Eu queria perguntar para esses pastores se quando eles ficam doentes, a família deles ficam doente, se eles levam na farmácia ou eles curam com reza, né? Pois é, Maria da Conceição e Leonel, veja, vamos partir de uma advertência inicial. Eu sou um ateu, assim me compreendo, e tenho imenso respeito pelas opções de caráter religioso de todas as pessoas. As opções de natureza religiosa e meu ateísmo, ele é de caráter absolutamente individual. Ninguém pode provar para mim que Deus existe e eu não posso provar para os demais. O contrário. Percebe? Que Deus não existe. E eu respeito profundamente as opções. Agora, a minha função não é de pastor nem de padreco. A minha função é de crítico, como socialista, como revolucionário, como militante de um partido, como membro da direção nacional do PSOL. Eu tenho uma interpretação marxista da crise e temos uma interpretação marxista da religião. Então, veja, o fenômeno religioso no Brasil já começou com a conquista. A conquista aqui foi feita sob o ferro de fogo da Igreja Católica, que é um instrumento de alienação, de dominação terrível. Não vamos aliviar para a Igreja Católica, porque isso aí faz parte de um sistema de dominação que até o Papa Bergoglio está mostrando as vísceras dos pecados da Igreja Católica. E está lá tentando uma reforma interna, mas a podridão da Igreja Católica não é menor do que a podridão dessas outras igrejas aí cuja função é acumular dinheiro, riqueza. Bom, então a primeira advertência é essa: as opções religiosas são de caráter individual, não discuto. Quando esse fenômeno vem para o terreno da política, agora aí já me interessa. E aí, então, nós temos que tratá-lo. A emergência desse fenômeno, a evangelização do Brasil, pela via do pentecostais, evangélicos, carismáticos, etc., tudo isso, tem íntima relação com a decadência do progresso burguês aqui. E eu nunca vejo essa associação entre a decadência do projeto burguês industrial e a emergência dos evangélicos. Como eu nunca observo também, tem muito gramsciano aí, está cheio de gramsciano,
tem para todos os gostos. Se tu descer do teu apartamento, Leonel, ali na esquina tem um gramsciano de direita, depois tem gramsciano de esquerda, tem gramsciano vermelho, tem cor-de-rosa, tem azul, tem de tudo. Usar o santo nome em vão do Gramsci, se usa de tudo quanto é jeito. Mas o Gramsci tem um texto naquele tomo dele que se chama La Città Futura, e ele analisa o uso da cocaína na Itália. Ele diz, olha, a cocaína é a expressão do progresso burguês. Se a gente pensar isso na periferia capitalista, nós vamos ver que é expressão do progresso burguês pela via do rentismo. E o que acabou acontecendo, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, em que a droga e a religião tomaram um peso desmedido. Na medida em que o sistema político foi entrando em crise, que os sindicatos não tiveram protagonismo, que o emprego de caráter industrial foi se reduzindo. E não menos importante, que os partidos políticos foram se tornando partidos da ordem. De tal maneira que, para ter um partido que pratique a caridade católica e ter uma igreja pentecostal que segura a barra na Rocinha, ou no Capão Novo, lá em São Paulo, etc., ora, ou aqui na Coloninha, ou no Morro da Caixa, aqui em Florianópolis, ou em qualquer grande cidade do país, o que nós vamos ver? Que a diferença entre o partido político, a igreja que sustenta alguma coisa, e o narco, que efetivamente tem poder em várias comunidades, ora, é o único poder capaz de enfrentar, por exemplo, o arbítrio das polícias militares. Então, veja que eu vou dar um exemplo que eu vivi aqui em Florianópolis. Uma amiga minha tinha sua filha na escola. E a filha brigou com outra, uma coisa comum entre os dois. E a mãe da guria que brigou foi lá e disse para ela o seguinte, olha, se você brigar com a minha filha de novo, pegou ela no final da escola e disse o seguinte, se você brigar com a minha filha, eu vou te arrancar um braço. Essa menina, que foi ameaçada de arrancar um braço, ela ficou 2 noites sem dormir, sonhando que estava sem o braço. Você veja que isso é um impacto psíquico e um sofrimento tremendo. Bom, a mãe dessa menina foi lá e contou isso no bar. Meia hora depois, estava essa mulher que ameaçou com a filha na porta da casa da minha amiga, pedindo desculpas. Sabe quem mandou? O chefe do narco. A diretora da escola não tem poder, mesmo que tivesse lido Vygotsky, o grande pedagogo e o grande psicólogo russo, que todo mundo aprende na universidade. Bom, o pessoal de esquerda aprende. Quem fez a justiça ali é o narco. E o narco, qual era a razão do narco? Assim, aqui nenhum ameaça o outro sem a minha autoridade. Quer dizer, eu vi numa outra escola uma diretora chamar a polícia militar para resolver um problema de 2... Quer dizer, a degradação completa das instituições e do sistema político é que permitiu isso. Então, nós não podemos avaliar o avanço do fenômeno religioso como coesão social e do narco como poder econômico efetivo fora da degradação do sistema político brasileiro e fora da degradação do sistema econômico na modalidade de capitalismo rentístico, Maria. Essa é a questão. Agora, esse poder, concluo com isso, é eterno? Não, esse poder não é eterno. Esse poder agora também está em crise. O que está faltando? Está faltando que uma esquerda se defina como revolucionária, que constitua uma vanguarda revolucionária e que, em consequência, tem um discurso coerente e uma praxis política distinta da do mundo burguês decadente para apresentar para a maioria que está sedenta de uma alternativa, uma efetiva esperança para transformar esse mundo aqui, não o mundo do além, não o mundo após a morte, não a vida após a morte, mas a vida aqui, enquanto ela existe, tal como ela se configurou historicamente, uma alternativa. Então, agora é a hora dos partidos políticos. Agora é a hora de ter um político de novo tipo. Um político de novo tipo que não flerte com as instituições burguesas, que não pense que através... Veja, Leonel, você falou aí dos 200, né? Paulo Guedes deu 200. A oposição foi lá, brigou por 500 e Paulo Guedes disse, o Bolsonaro disse, eu vou dar 600. A oposição inteira saiu elogiando e dizendo que foi uma conquista 600,
Eu acho isso de um cinismo, de uma sem-vergonhice completa. Nenhum partido pode querer colocar R$600. É porque esses parlamentares não comem com R$600, porque tem um baita de um salário. Deputados federais... Inclusive, o jantar de um deputado federal, Nildo, no Piantela de Brasília. Inclusive do nosso partido. Eu vi uma conversa entre Marcelo Freixo e Manuela Dávila, como fosse uma baita conquista 600. Nós tínhamos que nos afastar disso, porque enquanto eles davam 126 bilhões para as classes populares, sabe o que a classe popular vai consumir? Esse dinheiro vai voltar todo para o comerciante. Vai voltar todo ele para o comerciante. Eles estavam dando 1,2 trilhão, 1,3 trilhão, e vai aumentar por rentismo. E a oposição ficou ali saudando a sua atividade, e aqueles R$600 é uma vergonha, é uma falta de juízo, é uma falta de consciência completa. Tu acha que o trabalhador, quando pega aqueles R$600, ele reconhece nos deputados do PSOL que votaram nessa matéria? Ele não está... Sabe por quê? Porque quem está lutando pelos descamisados aqui, lembra o Collor de Mello quando chamou os descamisados? É precisamente o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi visitar lá na periferia de Brasília, o cara que vende o churrasquinho, etc., o Bolsonaro está louco. Não, o Bolsonaro está dizendo o seguinte: eu estou por vocês, eu sou o cara de vocês. Por isso que a oposição queria dar 500, eu dou 600. E como é uma disputa de miséria, a miséria de 500 é pior do que a miséria de 600. Então, 600 já fica melhor em relação a 500, e Bolsonaro leva os méritos. Essa oposição, que está no nosso partido, eu estou indignado com isso. Estou profundamente indignado, Leandro, porque essa oposição tem que ter juízo. E tinha que estar denunciando o poder que estão aumentando do rentismo, da concentração da propriedade e da estrangeirização da economia. Então, eu acho que essa é a situação. Se nós não tivermos um político de novo tipo e um partido de novo tipo, que fale claramente da Revolução Brasileira, não temos condições de enfrentar as comunidades, porque as comunidades estão... O povo não se arrisca, o povo não é burro, o povo só vai na certa, percebe? O povo só vai na certa. E tem muita razão, o povo não faz aventura. E ele topa a Revolução Brasileira, desde que ele tenha confiança nisso. Ele já sabe que dentro do sistema, os parlamentares do nosso partido não podem conceder nada. Porque o que os parlamentares do nosso partido dá, quem pode dar? Pode dar muito mais quem? O narco pode dar muito mais quem? A milícia, que eles já estão montando, né? Então, agora, o caso da milícia, que eu omiti aqui, ele é mais grave, né? A milícia mostra como o Sérgio Moro é um cúmplice desse sistema e como a burguesia já está articulando um Estado policial em que as milícias já são uma força que opera à luz do dia, claramente envolvida com toda a família presidencial. Está muito claro as evidências. Os jornais dizem isso todos os dias. Mesmo políticos conservadores denunciam isso. Como tudo isso já está na mão de Bolsonaro, ele já está operando em direção a ter um outro regime político. Um novo sistema político em que as tropas milicianas podem cumprir um papel que não vacilarão em usar, do ponto de vista político, porque essa gente são assassinos profissionais. São aquilo que os Estados Unidos usou no Iraque, usou no Afeganistão, que são os mercenários. E mercenários funcionam na base do dinheiro, e dinheiro, essa associação. Evangélicos, porque tem os evangélicos do pó também. Está tudo articulado agora, entendeu? Evangélico do pó, milícia, claro, porque o dinheiro tem que entrar. E o dinheiro entra. E qual é o problema do narco dar para o bispo 50 mil reais por mês? Nenhum. Nenhum. Isso é uma... Fuzil até benzindo. Eles benzem até o fuzil. Sabe, Nildo, que só em contrapartida que você estava falando isso, porque quando a gente volta um pouco tempo atrás aqui no governo Brizola, depois da abertura da ditadura, o governo Brizola começou numa política, em contraponto ao que está acontecendo, justamente o que? Empoderar as associações de moradores, os líderes das associações de moradores. Então, o Brizola, uma vez por mês, se reunia no Palácio Guanabara com todos os presidentes das associações de moradores. E não era o vereador, o deputado, o senador que levava a obra para a favela. Exatamente, o governo do Estado diretamente levava as obras para a associação de moradores e ali se estabelecia um diálogo, de fato, com os moradores. E ao longo do tempo foi se perdendo isso, logo depois entrou o Gato Angorá, que é do PMDB, genro aí do
Maia, na verdade, e foi destruindo toda essa parte e restabelecendo uma outra comunicação que tinha lá atrás, até dos grupos de extermínio, dos Lecó, Cavalos Corredores. Então, essa parte também começou a prosperar no Rio de Janeiro. Aí. Então, essa questão que a milícia nasce só de uma questão política, não, ela vem também de uma questão da ditadura militar e de certos controles da polícia em determinadas áreas. Ou seja, que era da política do Chagas, da bica, você vota em mim, eu abro a torneira, não vota, não vai vir água. Então eles começam a utilizar também esses grupos de extermínios como forma de fazer política e curral eleitoral. Né? Depois o César Maia trabalha muito bem isso no Rio de Janeiro, em currais eleitorais, inclusive com elogios à época à polícia mineira. Né? Eles querem fazer a segurança e tal, e não era nada disso. Né? Na verdade, era um controle sobre a população para que ela não pudesse se manifestar politicamente, destruição dos líderes comunitários, das associações de moradores, trocando pelo poder policial miliciano, vamos dizer assim. E ali começa toda a taxa de arrego, em primeira parte, lógico que diminui uma parte da violência, do confronto, porque a milícia estabelece uma relação, e aqui no Rio de Janeiro isso foi crescendo com o PMDB e com o PSDB. Essa que é a grande verdade, seja com o Marcelo Alencar, depois com o Cabral, com o Garotinho, Rosinha, Pezão, e também estabelece com esse novo governador que está aqui, que era Bolsonaro até ontem, depois agora não é, mas sempre foi da mesma linha. Então se criou, né, essa associação muito forte no Rio de Janeiro também, com o partido da polícia, o partido da igreja e o partido do judiciário. Você acha que isso está em um caminho no país para substituir, né, a questão política e a democracia por esses partidos, que é o que a gente tem visto, que tem cada vez mais juiz, candidato, policial, vereador, deputado, coronel, quer dizer, uma coisa que nem deveriam estar ali, né, deveria ser proibido, assim como os canais de televisão, onde está o pastor dizendo que vai curar a AIDS, vai curar o HIV, vai curar o coronavírus. Né? Você acha que ponto isso tem confrontado a democracia e tem tirado, de fato, esse diálogo até da esquerda com o campo popular, de ponderamento, porque a gente vai para a favela, vai falar de uma coisa que está mais distante, enquanto aqui que o pastor está dando o dia a dia dele, né, por ponta a ponta, e ele acaba aceitando, né, por uma questão do navio sobrevivência, essa situação. Bom, Leonel, alguém que nos escuta aqui diz, bom, a esquerda não faz trabalho de base. É falso. Eu entendo a angústia. O problema é fazer trabalho de base para ir lá no povo dizer o quê? Que teologia da libertação? Não, isso fracassou. O que nós vamos dizer lá para o povo? Que tem que fazer um núcleo de base para organizar os trabalhadores? Quem diz isso, com todo respeito, quer dizer, não entende a dinâmica social global. Ela dissipou. Agora veja, o que fracassou entre nós? E está numa crise efetivamente terminal, irrecuperável, é o que nós chamamos de democracia. Quando nós, na Revolução Brasileira, soltamos um manifesto há 2 anos para entrar no partido, Leonel, e você esteve aqui conosco, desde a primeira hora, nós, o que dizíamos? O sistema político não tem mais capacidade de autorrenovação. Essa tese, herege na época, se comprova a cada dia. A cada dia, nós vemos demonstrações, a milícia, o narco, a evangelização, as formas deterioradas. Você tocou em 2 pontos essenciais. O número de majores, cabos, sargentos, coronéis na política. E mais ainda, o mundo dos tribunais, juízes, desembargadores na política. Isso significa o quê? Um dado de politização no sentido avesso da sociedade. As classes dominantes assumem de maneira muito clara uma ofensiva. Por quê? Porque, por exemplo, Major Olímpio em São Paulo. Pega esse senador que se elegeu por São Paulo. Para dar um exemplo. Ou o Itzel no Rio, não é? O que significa? Hoje, essas empresas de segurança possuem um número de empregados, de pessoas armadas, maior que o conjunto de todas as polícias militares do país somado. Ora, já está aí um embrião de um partido militar com disciplina,
bancado pela grana, com atos. Parece que a gente caiu um pouco a conexão, Nildo. Vamos tentar retomar. E aqui, vamos ver quanto é, esperar um pouquinho ver o Nildo retomando, mas eu queria agradecer aqui ao Samuca e vamos colocar a pergunta dele. Gostaria que Nildo e Leonel comentassem sobre a ameaça dos Estados Unidos sobre a Venezuela em plena pandemia. Também queria perguntar sobre o papel do Exército no governo Bolsonaro diante da pandemia e da influência militar. Se a influência militar aumentou ou continua a mesma. Se aumentou, para onde aponta, né? Temos outras perguntas do Tobi Túvia. Bom dia, camaradas. Pergunto para o Nildo como organizar a luta revolucionária durante a pandemia. E o Fernando... Bom, voltamos, né? Voltamos. Eu estava lendo algumas perguntas aqui, Nildo, mas pode continuar. A gente vai dar sequência. Então, o que eu acho que é o seguinte, nessa toada que você está mencionando de magistrados, juízes e policiais de toda ordem, sargentos, cabos, coronéis, etc., na política, está mostrando invariavelmente que o sistema democrático no Brasil já afundou. O que cabe à esquerda? Precisamente a sua denúncia. E cabe à esquerda a denúncia de que, precisamente, o que está em curso é a criação de um regime de tipo policial ainda não definido, que a classe dominante já entendeu. Quem não entendeu ainda, que fica brincando de parlamento, é a chamada esquerda. A esquerda quem? A esquerda do Ciro Gomes, que acha que vai ter um novo desenvolvimentismo no Brasil, com qual burguesia industrial? O que fazer? Nós vamos fazer a eutanásia do rentista, vamos cortar a jugular dos bancos para o dinheiro jorrar embaixo, para enfrentar a divisão internacional do trabalho, para fazer um novo pacto de classe? Não, isso não está no ar. Nós vamos voltar com colocar os pobres no orçamento, que é essa metáfora pobretona de um político vulgar como Lula? Não. Qual orçamento, cara pálida? Qual orçamento? Qual orçamento? Não tem orçamento. Porque mais de 50%, como mostra a Auditoria Cidadã da Dívida, a minha querida Maria Lúcia Fatorelli, vai para pagamento de juros e renegociação, custos da dívida. Esse é o ponto. Então, não tem orçamento. Qual esquerda? Aqui nós, no PSOL, a maioria no PSOL está definindo? Não. O PSOL está sem linha, está navegando sem bússola. Esse é o ponto. A configuração majoritária no PSOL, ela mal sabe lutar por mandatos. E estamos sofrendo derrotas eleitorais e políticas sucessivas desde a última eleição presidencial, em que foi um vexame a participação do PSOL na última eleição. Foi um verdadeiro fiasco. A candidatura do Boulos foi, só para aqueles que nos escutam, em São Paulo, o Boulos teve 118 mil votos para presidente. A nossa candidata a governador lá teve 600 mil. No Rio teve 70 mil votos, no Rio ele teve, foi muito baixo. Não existe, mas é essa ideia de colocar alguém lá do movimento social, isso não existe. Num sistema que está degradando de maneira acelerada, isso aí é bom para fazer uma tese lá na USP, entendeu? Talvez para concorrer a presidente do DCE da USP, mas não para enfrentar o drama do Brasil. Eu tenho que dizer aqui as coisas como elas são, porque nós não temos tempo a perder, porque o relógio está correndo contra nós. E eu não quero ficar daqui um pouco mandando cartas desde Amsterdã, num frio terrível, no exílio. Nós vamos ter que enfrentar o monstro aqui. E vamos ter que jogar nossas vidas nisso. Essa é uma coisa muito séria que está acontecendo aqui entre nós. Então, qual é o drama? Esses policiais e esses magistrados, juízes, etc., eles são expressão da crise do sistema político e da própria democracia. Então, um postulado básico de um regime democrático burguês na área dos tribunais, qual é, Leonel? É a ideia de que um juiz faz a impartição de justiça de maneira equânime, sem vínculos partidários. Ora, nós vimos a atuação de Sérgio Moro. Quer dizer, quer mais expressão, mas não é o Sérgio Moro um canalha, ainda que ele possa ser um canalha completo. Não, é que o sistema judicial deixa de ter a neutralidade que a burguesia precisaria para simular um sistema, uma igualdade jurídica. Então, esse é o ponto. Então, agora, essa gente, tanto os militares quanto o sistema jurídico, ele está atuando com um caráter de classe muito evidente. E não existe mais espaço para a defesa do pobre, do oprimido,
isso já acabou. Essa aparição, portanto, Leonel, é muito bom que você tenha colocado esse tema, a aparição de uma quantidade de militares, e inclusive agora dos generais no governo e das Forças Armadas, como dos magistrados. São mais de 100 no governo Bolsonaro. São mais de 126. Então, 126. São 126. Então, veja, isso mostra que a democracia como sistema político já quebrou. Agora, tem aqueles que querem salvar a democracia. Eu não quero, eu quero enterrar a democracia. Quero enterrar a democracia para que, no seu lugar, emerjam as forças da Revolução Brasileira. E o que o Bolsonaro fez na última eleição, Leonel? E vai fazer agora de novo. Vai fazer de novo agora. O que ele disse? Eu estou atacando os tribunais, eu estou atacando a podridão, eu estou atacando o Congresso, eu estou atacando o Supremo, eu estou atacando a mídia e a esquerda, com a atuação pífia de Boulos e mais ainda catastrófica e liberal de Haddad. O que fizeram? A defesa da democracia. Ora, o povo ficou com o Bolsonaro. O que o Bolsonaro vai fazer agora diante dos governadores? O Bolsonaro vai dizer, olha, Lula, Dilma, Dória, Whitson, estão todos aí de volta. Sabe o que é isso? Ele vai dizer, isso aí é o velho sistema político querendo retomar o comando. Vai botar Cardoso, vai botar tudo num lado e vai ficar contra. Eu digo, se isso acontecer, mesmo com o resultado da pandemia e da crise econômica, e talvez ainda por causa do resultado da pandemia e da crise econômica, o Bolsonaro leva a maioria. Pode levar a maioria. Por quê? Porque o grau de descontentamento, Leonel, da massa desesperada contra o sistema vai ser usado por Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida dessa operação. Então, a esquerda não pode ficar na defesa abstrata da democracia. A esquerda vai ter que lutar pelo socialismo, pela Revolução Brasileira. Verdade, Nildo. Nildo, eu tenho uma dúvida aqui, vou fazer duas perguntas em seguida, depois eu vou aqui colocar que tem muitas perguntas chegando também. Eu tenho uma dúvida, né? Deixa eu só te apresentar um problema técnico aqui. O meu celular, na prática, ele pifou. Ele está vivendo seus últimos dias de glória aqui com essa live contigo. Porque ele não carrega mais a bateria. Entendi, e eu tenho 12%, quer dizer, daqui um pouquinho ele vai pifar, então. Porque eu deixei desde ontem carregando, e ele carregou só 40%. Quer dizer, a bateria, eu vou ter que comprar outra hoje, não sei nem como é que eu vou fazer. Tá bombando aqui. Dizendo isso que nós vamos ter que deixar muita gente boa aqui. Verdade. Mas vamos repetir outras vezes também, Nildo. Duas coisas, então, para ver se a gente consegue... Eu tenho uma dúvida sobre uma questão... Todo reformismo político está descartado todo reformismo político, ele está descartado com a Revolução Brasileira. E outra coisa que você coloca muito, essa denúncia do respeito do... A gente estava falando do cretinismo parlamentar, que às vezes você coloca muito bem, né? Ele inviabiliza qualquer projeto parlamentar, de vereador, deputado, senador. Como é que você vê? Não, ao contrário, veja, acho que é muito bom você colocar as duas questões. Nós precisamos de vereadores, deputados federais, senadores, candidatos. Eu não estou propondo a gente assumir a luta armada hoje, aqui, agora. Longe disso. O que eu não posso aceitar é que um vereador, um deputado estadual, federal, um prefeito, fique em função da sua necessidade pequeno-burguesa de ocupar um cargo dentro do sistema político, justificar as virtudes do sistema político. Claro. Quando a função é precisamente denunciar esse sistema político. Então, por exemplo, ter um mandato no Rio de Janeiro é importante. Por quê? Para denunciar a calhordice. E denunciar de tal forma que não tenha medo de perder, inclusive, o próprio mandato. O cretinismo parlamentar se caracteriza por quê? Minha vida, meu mandato acima da vida. Esse é o ponto. Então, o sujeito faz qualquer coisa para se eleger. Percebe? Como Lula elogiando Dória elogiando Lula. Quer dizer, eu não vou elogiar um inimigo de classe meu mesmo na pior. Se eu me encontrar com ele no inferno, eu dou as costas para ele. Percebe? Não tem conversa. Meus inimigos de classe são meus inimigos de classe. Eu não sou bom moço. Eu não estou num concurso de bom mocismo, né? Porque a política brasileira... Claro, que nem o Mandetta agora. Quer dizer que o Mandetta se transformou num grande humanista, um filho da mãe, por exemplo, que desmantelou o SUS, queria privatização completa, um representante das empresas de saúde, dos planos privados de saúde, que expulsou praticamente os médicos cubanos para uma questão ética, eles não têm formação, e agora é um grande humanista. Como que é isso? Porque isso aí mostra o seguinte, é que tem gente, inclusive no PSOL,
que é especialista, o PT está cheio disso, Ciro Gomes está cheio disso, é de ir lá operar a contradição no bloco dominante, como se a gente tirando um ali... Ora, essas contradições não dependem da habilidade política, dependem das classes sociais, do que está sendo jogado. Essa que é a grande questão. Então, os parlamentares, Leonel, que você levanta aí, um parlamentar crítico, lúcido, é aquele que denuncia a República Rentista e o colapso e o eclipse da democracia burguesa no Brasil. É isso que justifica o mandato. E, portanto, essa é uma questão essencial. A outra coisa que tu perguntou qual era, que eu achei muito importante, que eu queria tocar. Não estou te ouvindo. Perdão, vou liberar o microfone. Essa dúvida que eu tinha do reformismo político. Sim, o reformismo. Veja, a nossa querida Rosa Luxemburgo, que é uma marxista completa, agora, olha que coisa, Leonel. O Lula foi lá para a Europa e esteve na Alemanha. E foi à beira do rio, onde tem um monumento, em homenagem a Rosa Luxemburgo, que foi assassinada num governo social-democrata, por forças da social-democracia. E seu corpo foi jogado no rio. E o Lula foi lá e fez uma livezinha falando da Rosa. E o universo do Lula para a Rosa é a Rosa, que lutou contra a discriminação dos gays, dos negros, das mulheres. Não, a Rosa não lutou contra isso. A Rosa lutou pelo socialismo e pela revolução social. Não essa pauta identitária que afundou, porque é incapaz de resolver o problema. Então, agora chegou a hora... A esquerda no Brasil, essa pauta identitária, né, Nildo? Como diz aquele ditado mexicano, chegou a hora de separar os hombres de los niños. Agora vamos a ver o que passa. Então, essa é a questão agora. Então, veja, as reformas, se estão discutindo aí, veja, se emergisse um governo dessa crise, um governo ambíguo, um governo sem vínculo com as milícias, um governo, digamos assim, que alguns já estão balbuciando, um governo de salvação nacional. E esse governo, encabeçado, não sei por quem, começasse a colocar um governo encabeçado por Leonel Brizola Neto, um camarada que eu conheço. E ele começasse a dizer, olha, vamos reformar o sistema de saúde e turbinar o SUS para que o atendimento seja universal. Acaso o revolucionário Nildo poderia dizer não? Opa, somos favoráveis? E se o governo dissesse, vamos fazer uma auditoria da dívida, reforma, acaso estaríamos contrários? Não. Opa, vamos adotar. Vamos fazer uma política externa independente. Estaria eu contrário em nome da revolução? Não. Opa! O que é uma política independente? Uma política anti-imperialista, anti-Estados Unidos. Opa! Vamos lá. Vamos fazer uma reforma agrária para acabar com a estrutura fundiária, o aumento de milhões de hectares todos os anos durante o governo FHC. Lula, na Dilma, explodiu com uma produção agrícola gigantesca, etc. Acaso poderia eu estar contrário? Não. Nós somos a favor das reformas. O problema é que nós não temos reformas. Desde 94, nós temos contra-reformas. Contra a reforma do FHC, contra a reforma do Lula, esqueceram a reforma da Previdência do Lula? Contra reformas da Dilma, qual é o apoio que teve a agricultura familiar e o latifúndio? O latifúndio cresceu. O Leonel, durante o governo da Dilma, um mandato e meio, a área agriculturável na mão do latifúndio cresceu em mais de 10 milhões de hectares. É uma expansão do latifúndio gigantesca. Isso o que é? Chama contra-reforma. Dilma, Lula, tudo contra-reforma. A caridade católica de quinta, que é Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, etc., não configura mercado interno, porque mercado interno se configura não com esse consumo, mas com a supressão da superexploração da força de trabalho. Então, se nós tivéssemos um governo que apresentasse reformas, eu diria, opa, muito bem, nós podemos, em cima das reformas, com participação do povo. Aí vem uma outra coisa importante. O governo João Goulart, apoiado pelo teu avô, o Leonel de Moura Brizola, pela esquerda, qual era o tema? O Jango
onde é que ele fracassa? Ele fazia política pública, essa política pública estava amparada em amplas reformas, ele assina, no famoso comício da Central do Brasil, a reforma agrária, o decreto da reforma agrária. Então, o governo fazia com milhões de pessoas, o presidente convocava o povo. Ora, a característica do Lula, da Dilma, de todos, ele foi nunca convocar o povo para nada. Colocou o povo como ovelha, chamamos vocês a cada 4 anos para votar. E não incomode até lá. E como o Lula disse cinicamente agora na Alemanha, o povo se contenta com muito pouco. Quem não se contenta com pouco é o rico. Olha, ouvir isso do Lula é porque o Lula é um cínico, um político vulgar, que não merece a confiança para se eleger síndico do prédio onde mora. Essa que é a questão. Então, veja, isso está colocado aí, mostra que o fracasso do João Goulart foi não articular política pública com reformas com a Revolução Brasileira. Ele não fez, a contra-revolução se instaurou. Então, eu aprendi com a Rosa Luxemburgo, com Lenin, com Marx, e também aprendi na história brasileira e latino-americana que as revoluções têm que ir até o fundo e até o fim. E quando o trem da revolução embala, nós não temos que desviá-lo, nós temos que ir cada vez mais fundo, derrotar o inimigo até o fundo e até o fim, porque no menor vacilo, eles vêm e implantam uma contra-revolução. Essa é a lição da ditadura de 21 anos. E se nós pensamos que estamos livres desse horizonte, é melhor acordar, porque não estamos. Tu acha que há uma distinção ideológica? Aqui é uma pergunta da Laura Vasconcelos. E aí um grande abraço para a querida Laura. Há uma distinção ideológica entre Vargas, Jango e Brizola? Ah, sem dúvida. Para mim, sim, claro. O Vargas é o cara que organiza o sistema capitalista no Brasil. Então, eu entendo Vargas historicamente, mas eu não coloco no meu panteão. Longe disso. Vargas faz um pacto de classe necessário diante de uma conjuntura internacional e de uma divisão internacional do trabalho, que astutamente ele vê a possibilidade de fazer aqui um capitalismo um pouco mais forte, uma dominação de classe submetida ao esquema global, mas concedendo para os trabalhadores numa conjuntura mundial que era possível. O Jango chega à presidência da República no embalo das lutas nacionalistas do PTB e dos comunistas, porque eram lutas nacionalistas, ambas, entendeu? Bom, o Jango chega de uma maneira acidentada, a classe dominante já vota imediatamente o parlamentarismo, ele derrota o parlamentarismo, busca isso, chama as massas, etc., mas não faz o vínculo da reforma com a revolução. Nesse sentido, justiça seja feita, Leonel de Moura Brizola era o sujeito que tinha mais claro, estava à esquerda do Jango, tinha muito mais definido o horizonte da Revolução Brasileira. Claro, depois, então, no exílio, o Brizola se aproxima da social-democracia. A Carta de Lisboa, são todos documentos que estão colocados aí. E Brizola, então, se define, mas Brizola nunca perdeu a consciência sobre algo fundamental, que era chamadas perdas internacionais. O que são as perdas internacionais? É na estrutura do discurso teórico do Rui Mauro Marini a transferência de valor que nós marxistas temos como um eixo de interpretação do capitalismo dependente periférico. Então, há uma distinção clara. Brizola era mais lúcido, eu diria até 64, 68. Depois ele opera a mudança, sofreu um longo exílio, um exílio que não foi, que não amargaram Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, os pais da democracia brasileira do PMDB, que era uma horda de liberais. O Brizola tem antecedente também, que é a campanha da legalidade. Ele armou o povo. O Brizola armou o povo na campanha da legalidade. Então, Laura, o Brizola era um homem que não brincava de poder. O poder se exerce. E quando a gente tem chance, tem que ir até o fundo e até o fim. E o Brizola foi. Agora, era ele, as ligas camponesas, a política operária, uma parte do Partido Comunista, mas intelectuais minoritários, mas eles aprenderam que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, as limitações nesse aspecto do Brizola, elas são limitações de toda a esquerda brasileira no período de 64. Eu que venho de uma tradição da política operária, do MEP, da POLOP, que era uma crítica devastadora ao Partido Comunista, ainda válida hoje, eu tenho que dar esse quadro histórico para perceber as diferenças.
Eu lamento, Leonel, eu estou aqui agora com 6% da bateria. Lamento muito, mas a gente pode voltar. Também, vamos voltar, a gente vai caminhando aqui para o final, mas antes de a gente terminar e fazer as considerações finais, eu queria só fazer uma última pergunta também para ti, Nildo, sobre essa questão também do petróleo no mundo. Você vê que a produção industrial baixou, a produção de carro baixou, os carros não estão rodando na rua, o consumo de combustível fóssil também diminuiu, né? Até os dados do satélite mostram uma poluição, diminui a poluição da China, dos grandes centros urbanos, as refinarias estão entupidas de excesso de petróleo, o barril está descendo ladeira abaixo. Como é que você vê, você que foi um grande amigo do Bautista Vidal, o pai do álcool, esse físico genial brasileiro, como é que você junta a Revolução Brasileira com a biomassa e a Revolução dos Trópicos? Bom, se eu não der autoria... Não dá para a gente sair do capitalismo ou ir entrar no socialismo com o petróleo. Não, veja, né, eu tenho discutido muito, né, e toda semana discuto muito com o meu grande camarada e amigo Gilberto Vasconcelos. E o Giba, você sabe, promoveu e fez uma síntese teórica, né, do que ele chama, com alguma pretensão, uma escola da biomassa. Bom, uma escola precisa mais coisas, a gente tem umas discussões aí, o Giba, mas, exatamente, a biomassa, a energia limpa e renovável infinita do futuro. Esse é um bom livro do Gilberto Vasconcelos. E ele que foi muito íntimo, né, do Bautista Vidal, e eu tive muita estreita relação com o Bal aqui, trouxe ele várias vezes. Quando fui candidato a reitor, ele me apoiou. E o Bal era aquela figura formada num humanismo espanhol, numa ética conservadora. Ele criou o pró-álcool no Brasil, durante a ditadura, com 35 anos, vindo dos Estados Unidos, como ele dizia mesmo, ele chegou do batalhão atômico e descobriu o coquinho de babaçu e começou a tirar energia das palmeiras lá do Nordeste. Então, realmente um cientista extraordinário. Nós, evidentemente, que temos um patrimônio, nesse sentido da biomassa, invejável. Mas nós temos o petróleo e pré-sal também. A minha divergência com o Giba é precisamente essa. É claro que a Revolução Brasileira teria que colocar todo o apoio da exuberância do petróleo a serviço do desenvolvimento da biomassa, porque essa sim é uma energia limpa, renovável e eterna. E aí nós vamos tirar o ambientalismo brasileiro, inclusive esses ecossocialistas que andam por aí, muito de modinha, de conversa de bar, íamos tirá-los dos seminários de Paris e situá-los dentro de uma concepção que rompa a alienação energética e geográfica, e parar de ficar discutindo o veganismo e transformar isso num controle sobre o território, e articular isso com uma política anti-imperialista, porque além das ONGs que estão lá na Amazônia roubando o nosso patrimônio genético, estão as multinacionais, e isso é muito importante. E a Revolução Brasileira, então, terá que ter um viés muito firme no desenvolvimento da biomassa, sem dúvida. Olha, a luz do meu celular já baixou, Leonel, eu quero me despedir de você, um prazer estar aqui com você, e estamos sempre aqui ao pé do canhão, pensando, trabalhando diuturnamente pela Revolução Brasileira. Então, eu que agradeço, professor, para mim é uma honra nessa charla, temos aqui inúmeras pessoas que entraram. Eu quero dar continuidade depois para que a gente possa responder a todas as perguntas. Quero agradecer também a todos que entraram. E eu acho que essa é a grande... Nós temos que debater cada vez mais, Nildo, né, para poder informar as pessoas diante desse quadro que está pintando para a gente de incertezas. E eu quero te agradecer por essa conversa que elucida e aponta um caminho para o país, viu? É um grande prazer. Vamos retomar essa conversa e esse debate, viu? Um grande abraço para ti. Um grande abraço a você e a todos que estão nos ouvindo aí. Saudações brizolistas. Saudações revolucionárias. Um abraço.